Irmãos, essa semana para mim foi uma semana de muitas notícias. Notícias boas, notícias ruins. Não só para mim, para você também, eu tenho certeza. Estou falando para mim, comecei falando da primeira pessoa, porque eu estou trazendo a mensagem. Mas para nós, atentado, quem acompanhou, na Espanha, uma má notícia. Irmãos, antes daquele atentado, eu ouço uma das rádios de notícias, é só notícia naquela rádio. E na terça-feira, ou quarta-feira, essa rádio já noticiava outras catástrofes. Essa rádio anunciava outros problemas de um modo geral acontecendo aí pelo mundo. Ainda falando de um ataque lá na região de Washington. Na terça ou quarta-feira foi isso, não tinha acontecido ainda lá na Espanha. Irmãos, conforme eles estavam conversando, dois repórteres, conversando naquele jornal ali, e eu percebi nitidamente que eles estavam assustados com tantas más notícias. Eles estavam assustados. Teve um momento que eu pensei, já essa repórter vai falar que Jesus está voltando, porque ela foi falando das questões, dos problemas, e ela disse assim, ela parou, respirou e disse assim: viu só, a gente não sabe mais o que vai acontecer amanhã. E de fato, 2 ou 3 dias no máximo depois, aconteceu um outro atentado. Eu tive boas notícias também, pessoalmente, na minha vida. Isso dá até a gente respira melhor, porque você recebe boas notícias também, glória a Deus por isso. Então você fica mais aliviado, é a palavra que eu queria encontrar. Mas também, eu fui acometido de outra má notícia. Essa semana, a família da irmã Célia perdeu seu ente querido. Então perceberam, irmãos, como a gente vai de tempos em tempos, sofrendo com emoções. Uma hora emoções que nos deixam alegres, mas outras horas algo que nos entristece. Ontem eu estava ouvindo a mesma rádio e um especialista da agricultura ou em agricultura declarou o seguinte, que o Brasil já projetou quanto ele vai colher entre 2017, agora segundo semestre, e 2018. Já tem a projeção do que o Brasil produzirá na agricultura nos anos de 2017, nesses 2 anos, final de 2017 e início de 2018. E a notícia foi essa, que o Brasil conseguirá produzir mais de 1 milhão de toneladas em relação a 2016, 2017. E aquele especialista disse, isto é um crescimento de 27,5% na agricultura. Aí Deus começou a ministrar no meu coração ontem de manhã o que eu deveria pregar hoje. Porque naquilo que se depende de Deus, a agricultura depende de quem? De Deus. Eu falei aqui há algumas semanas que os especialistas disseram que a água lá para Grande São Paulo demoraria de 5 a 10 anos para entrar em sua normalidade. Quanto tempo demorou para entrar na normalidade? Menos de 2 anos. Porque no que depende de Deus, quero começar a palavra dessa noite dizendo isso para você. E se você confiar, porque eu confio, no que depender de Deus, ou naquilo que dependermos de Deus, nós estamos seguros, amém, igreja? Então quando eu ouvi a boa notícia da agricultura, antes que alguém diga, pastor, mas tem a ver com a tecnologia, tem a ver com aqueles estudos que o cara põe uma semente aqui, que antes produziria X espigas, hoje já produz muito mais. Eu aceito esse posicionamento, mas sabendo também que tudo que o homem produz, ou que é fruto da produção do homem, também provém de Deus, porque é Ele quem dá sabedoria e inteligência. Mas falando da agricultura, depende da chuva, depende do solo,
e isso também é de Deus. Aí o Senhor começou a ministrar no meu coração essa palavra que tem como título nessa noite: esperança. Eu comecei a respirar melhor, né? Eu falei, meu Deus, quantas más notícias, e vem uma boa notícia dessa. E o que é melhor, tem a ver com o meu país, tem a ver com o lugar que eu estou. Deus está abençoando esta nação, ainda que não se veja, ainda que nós não nos esforcemos tanto para merecermos, essa é a verdade, mas Deus está abençoando esta nação. Eu corri lá para o dicionário para pegar a definição da palavra esperança. A definição do dicionário é essa: é sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. É confiança, é fé de uma vida melhor. Também ele faz uma comparação, está no dicionário, que esperança é a segunda das 3 virtudes citadas na Bíblia. E aí, como é dicionário, vai usar um nome mais rebuscado e diz aqui: 3 virtudes teologais. A esperança é a segunda das 3 virtudes teologais, ao lado da fé e do amor. Nesse mesmo site que eu encontrei a definição de esperança, ele também diz que esperança muitas vezes pode ser uma utopia. Aí eu já fiquei, oxe, utopia. Mas utopia é realmente quando transpassa aquilo que nós podemos alcançar. É algo muito maior do que nós podemos alcançar. Então, utopia, um dos significados, é algo praticamente quase impossível. Mas olha, nessa definição, esse estudioso da literatura disse que a utopia cabe muito bem quando relacionada com a esperança, porque só a esperança vence as barreiras da utopia. Se você de fato tem esperança, você vai começar a confiar, a sonhar, a avançar ainda mais do que você tem avançado, sem olhar para as barreiras que estão à sua volta. Na Bíblia, ou de acordo com a Bíblia, a esperança é uma dessas 3 virtudes, que está lá em 1 Coríntios 13, que diz assim: assim permanecem agora estas 3, a fé, a esperança e o amor. A maior, claro, os irmãos sábios, ou o maior deles, porém é o amor. A Bíblia também nos faz verificar que a esperança está intimamente relacionada com a fé. De acordo com Hebreus 11:1, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, esperança, e a prova das coisas que não vemos. E em Jeremias 29:11, nós podemos ver que Deus, Ele realmente quer que o seu povo tenha esperança. Porque a palavra de Deus diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. E para um cristão que vive na nova aliança, ter esperança é saber que apesar das dificuldades que nós enfrentamos nesta vida, Deus ainda tem coisas grandes e muitas coisas boas por vir. Você crê assim? Amém? Então você tem esperança. Mas eu quero ler com você Lamentações. É o texto para essa noite. Lamentações, capítulo 3. Eu farei a leitura com os irmãos do versículo 21 até o versículo 25. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor
para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Falando um pouco sobre esse livro de Lamentações, esse livro ele tem um tema principal: o sofrimento. O sofrimento que sobreveio a Jerusalém, ou sobre o povo de Jerusalém, quando, pelos exércitos de Nabucodonosor, houve uma devastação na cidade. O Nabucodonosor era o rei da Babilônia, e foi uma devastação tão grande que o rei Zedequias, os seus filhos, os seus homens de confiança, o sumo sacerdote, os líderes da cidade foram levados para o cativeiro. Depois os filhos do rei foram mortos. A cidade foi queimada juntamente com o templo. Todos os objetos de valor foram levados embora. A muralha da cidade foi destruída. Milhares de cativos foram levados, de maneira que a única coisa que restava na cidade e na terra era uma população pequena e daqueles que eram bem pobres e ignorantes. Mas os principais eles levaram. Eles ficaram então sujeitos, esses pobres, ficaram sujeitos a pagar impostos e pedágios, e não tinham direito algum. Tem razão ou não tem de lamentar-se? Mas a lamentação, ela não é a murmuração. A lamentação, inclusive, uma das definições para lamentação é poesia. E em forma de poesia, Jeremias expunha ao Senhor o sentimento que estava nele. Não é errado quando nós oramos ao Senhor e choramos. Isso é uma forma de lamentação. Não é errado quando, sabendo da dificuldade que nós estamos atravessando, nós clamemos ao Senhor de uma forma profunda. E nós vemos o exemplo de Jesus clamando profundamente, quando ele percebeu que a cruz não só se aproximava, mas ela já era realmente algo existente e ia acontecer, por certo. Jeremias então lamenta. Esse livro ele tem 5 poesias, e logo após o povo começou a usar esse livro para os hinos fúnebres, porque de fato ele demonstrava a situação de destruição que o povo passava, que o povo vivia e que o povo sentia. Está muito longe do que o povo de Israel passou. Estamos muito longe ainda de uma destruição tão devastadora como essa. Mas eu e você precisamos nos preocupar com a situação do nosso país e orarmos mais. Porque a gente vê, irmãos, todo dia uma notícia ruim de corrupção, uma notícia ruim de violência. E até onde isso pode chegar? Ao passo que a palavra diz que conforme vai se aproximando daquele dia, que é o dia da volta de Jesus, muitas coisas se manifestarão e outras até fora do nosso controle acontecerão. Mas esta mesma palavra nunca deixará de nos ensinar quanto a clamarmos. O que está hoje devastado na sua vida? Tem algo devastado na sua vida? Como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida conjugal? Como está a sua vida familiar? Você que tem filhos, agora eu acrescento os filhos. Como está a sua vida financeira? Pastor Josué Gonçalves falou muito no seminário para casais aqui, que é altíssimo o percentual de casais que deixam um ao outro, né, ou acabam com o casamento por causa das finanças. Pessoas que já não sabem a última noite que dormiram bem, porque acordam 2, 3 horas, 4 horas da manhã, 5 horas, pensando em dívida. Quantas pessoas estão devastadas no seu emocional,
Quantas pessoas estão devastadas em seus ministérios? Estou falando agora também de pastores, de líderes. O Brasil ainda está distante, politicamente falando, do que aconteceu com Jerusalém. Mas volta e meia, alguns aí colocam nas redes sociais ou até na rádio, sai notícia nesse aspecto, ou na televisão, ou um apresentador vai lá e defende que o futuro do país, ou melhor, a saída para o país, é se o país for tomado por força A, por força B, por não sei o que. Irmãos, nós estamos à beira, nós estamos próximos de sermos devastados. Isso não chama a sua atenção? Chama a minha. Tem chamado a minha atenção. Eu comecei a mensagem falando do que eu ouvi nesse jornalismo, através da rádio ali, em que até os repórteres que convivem com más notícias estavam declarando ali sobre um futuro incerto. Mas lendo Lamentações 3, versículo 21, mesmo tendo visto e vivido toda esta destruição, Jeremias fala no versículo 21, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Se ele está trazendo à memória o que pode dar esperança, primeira coisa, ele está pensando num passado. E ele, a exemplo do que Deus já tinha feito pelo seu povo, ele estava aqui com esta declaração, dizendo, eu quero trazer à memória aquilo que Deus já fez. Esse é o primeiro aspecto de trazer à memória, algo que você já viveu. E, por consequência de algo que você já viveu, quero trazer à memória o que me dá esperança. Então, o que me dá esperança também é pensar num futuro melhor. Então ele estava assim, fechando os olhos para o presente, pensando em tudo que ele já tinha ouvido e visto Deus fazer no passado, e baseado nisso, trazendo à memória um futuro de esperança. E eu creio que para aqueles que temem e servem ao Senhor, é assim que acontecerá. Amém? Sempre. E ele baseia-se numa verdade. Versículo 22 ele fala, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ele faz voltar ao seu coração aquilo que ele já tinha ouvido, visto, vivido, mas ele baseia-se nas características de Deus. Um Deus de misericórdia, um Deus de compaixão. Aqui está traduzido por misericórdia, mas alguns teólogos querem suscitar uma questão de que a ideia aqui, quando ele fala as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, ele está fazendo também a menção de que Deus é um Deus carinhoso para com aqueles que o temem. Ele também está falando da fidelidade de Deus, tudo dentro dessa característica, tudo dentro da misericórdia. É um Deus misericordioso porque tem compaixão, porque tem carinho, porque é fiel, porque é bom, porque tem interesse na salvação do homem, e o resultado de tudo isso é o final do versículo 22, não tem fim. Tudo isso não tem fim. Isso não traz a mim e a você esperança? Traz, claro que traz. Saber que nós servimos a um Deus de misericórdia, e o versículo 23 diz, mas renovam-se cada manhã as misericórdias do Senhor. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Enquanto nós estamos passando por dificuldades, e agora talvez a financeira, que eu quero ressaltar um pouquinho de novo, a gente precisa olhar atentamente, mas Deus não tem dado a porção que nós precisamos? Tem.
porque Ele é a nossa porção. E porção significa recebermos necessariamente aquilo que precisamos para aquele dia. Foi assim que Deus tratou com o povo enquanto eles estavam atravessando o deserto. Enquanto eles estavam passando, saíram do Egito, estavam na travessia do deserto para a terra prometida. Tirando aquela situação dos erros, da desobediência, mais uma vez aqui, né? Com sofrimento, com peso sobre os seus ombros, porque mais uma vez tinham errado. Mas eu não estou também salientando aqui o erro, mas eu estou falando sobre o escape. Esta noite, falando sobre esperança, é isso que eu quero focar ou frisar. Enquanto o povo estava na travessia do deserto, Deus todos os dias, não passou um dia sem que Ele providenciasse o que eles precisavam para comer e para beber. Ainda providenciava uma nuvem que ficava sobre eles durante o dia para eles não serem consumidos pelo sol, e uma coluna de fogo que os acompanhava à noite, no sentido de iluminar o caminho, mas também quando eles paravam para descansar, aquela coluna ficava ali para aquecê-los, porque o deserto tem esses picos de temperatura, durante o dia muito quente e à noite muito frio. Deus é a nossa porção. Deus, Ele tem para mim e para você o que nós precisamos no sentido de comermos, bebermos e estarmos agasalhados. Deus tem essa porção, porque Ele mesmo é a nossa porção. Eu pedi para a Rafaela me dar a carta da Priscila, para ressaltar algo que ela colocou aqui, e isto é a declaração de alguém que desde aquela época já tinha esperança. Porque ela disse aqui: nunca nos faltava a felicidade da presença de Deus, em acreditar que um dia iríamos vencer também nesta área, que era a área da escassez. Do que eles tinham muito, era bacias, porque chovia mais dentro das casas, onde eles moravam, do que lá fora. Mas ela disse: não nos faltava a felicidade da presença de Deus. Já naquela época elas tinham esperança em acreditar que um dia iríamos vencer também nesta área. Quando você tem esperança, você olha para o que você está vivendo agora. Quando se tem esperança, como Jeremias olhava para a situação que eles estavam vivendo, cativeiro, destruição. Recentemente aconteceu uma destruição, foi devastada a cidade, mas ele ainda estava contando com o auxílio e pela misericórdia de Deus, ele tinha esperança de que esse auxílio viria. Eu tenho a esperança de que o auxílio do Senhor sempre virá na minha vida. Eu poderia falar aqui de muitas outras coisas que Deus já fez na minha vida. Poderia falar também de muitas coisas que o Senhor fez na vida desta igreja e está fazendo de novo. Quem faz parte do conselho hoje de manhã ouviu o que Deus está fazendo de novo em favor desta igreja. Domingo que vem você saberá na assembleia. De novo, eu vou repetir, de novo, Deus está auxiliando esta igreja. De novo, Deus está pela sua misericórdia. Por isso vale a pena esperar nele. Por isso vale a pena nossa esperança estar realmente nele, totalmente nele. Porque ele vem em nosso auxílio. Ele vem nos abençoar. Ele vem nos tirar daquela situação que enquanto estamos vivendo nela, nós não vemos saída, nós não vemos solução. Eu sei que pode ser o caso de alguns aqui, que olham hoje para a situação que estão atravessando, nas diversas áreas da nossa vida, né? Alguns estão experimentando numa área, outros estão experimentando em todas as áreas, outros estão experimentando em 2, 3 áreas da sua vida, situações difíceis. E enquanto você está nessa situação, se você não olhar para Deus, se você de fato não confiar no Senhor, se de fato você não clamar ao Senhor, se de fato você não chorar na sua presença, lamentar e dizer: olha o que eu estou passando, mas ao mesmo tempo declarando a esperança que há nele,
você não vai ver a saída. Você não vai sentir que tem saída. E sabe qual é o pior de tudo isso? Você não experimentará a saída, porque você não creu, porque você não confiou. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu tenho passado. É pior do que o caso de Jerusalém e do seu povo? Não botaram fogo na minha casa ainda, nem derrubaram os muros, nem levaram os meus filhos. Então começou a melhorar para o seu lado. Já está melhorzinho para o seu lado. Mas eu tenho outras coisas, pastor, que dói tanto quanto. Eu acredito que doa, que seja doloroso, que seja triste, que seja pesado. Não estou aqui para dizer que você não tem razão em estar talvez triste, mas você tem uma saída. Nós temos uma saída nessa noite. É olharmos pelo mesmo olho, ou pelos mesmos olhos da fé de Jeremias. Que nesta lamentação, que já é uma declaração da sua esperança, dizer ao Senhor nesta noite: Senhor, eu acredito, eu creio em Ti, eu acredito nas Tuas promessas, eu creio em Ti, eu sei que as Tuas misericórdias não permitirão que eu seja consumido. Eu sei que elas se renovam a cada manhã e que é grande a Tua fidelidade. Eu sei, Senhor, que Tu és a minha porção, por isso eu esperarei no Senhor. E o versículo 25 é maravilhoso. Bom é o Senhor. Eu preciso dizer isso, que o Senhor é bom? Eu sei que o Senhor é bom, mas ele ressalta: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Então nessa noite, Deus está nos dando a oportunidade de buscá-lo intensamente. Essa palavra veio abrir o meu coração, porque eu preciso buscar mais ao Senhor. E quanto mais eu sei, ou eu ouço, ou eu fico sabendo das más notícias, mais eu preciso buscar ao Senhor. Eu não li com os irmãos, mas uma das características daquele que espera no Senhor e espera a sua salvação, o versículo 26 fala que ele espera em silêncio. A sua fé é tão grande no Senhor que você espera em silêncio. Eu tenho experiências na minha vida de que quanto mais eu falava de um assunto, mais aquele assunto ficava latente, piorava, e aí que a coisa ficava ruim mesmo. E quando eu ficava em silêncio, mas sempre com o meu coração no Senhor, com os meus olhos atentos dele, com os meus ouvidos prontos para ouvi-lo, a situação resolvia. Não é para você sair daqui reclamando, porque esse silêncio significa isso. Mas intimamente, clame, chore, peça a Deus para que traga aquela pessoa que você tem orado, para que seja alcançada pela graça, pela salvação do Senhor, uma pessoa que está distante da presença dEle. Clama, não deixe de clamar. Nós vemos no ministério de Jesus pessoas que olhando, humanamente falando, para a sua situação, eles já não tinham mais o que fazer, ou o que procurar. Uma que veio em minha mente foi a mulher do fluxo de sangue, e que a palavra de Deus ainda relata, um dos evangelistas ali, relata que ela já tinha gasto todos os seus haveres com a medicina, porque talvez o que você sente hoje como destruição na sua vida é a sua saúde, e ela já tinha gasto tudo o que tinha com a medicina, mas a sua situação era cada vez pior. Depois a gente olha para aquele homem cego, e que gritava enquanto passavam, e ele gritava: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Um homem que para ele não havia esperança do ponto de vista humano,
e ainda não tinha nem a oportunidade, ou melhor, ele não tinha o mesmo direito que os outros, porque os outros andavam, os outros enxergavam, e eles ficavam junto ali de Jesus, e pedindo e clamando. A palavra chega a dizer que em um só dia Jesus operou muitos milagres, mas um homem jogado, sentado, esquecido à beira do caminho, que esperança há para um homem desse? Mas no momento certo ele soube clamar. E a quem clamar? O tempo que nós passamos reclamando ou falando para os outros é menos tempo que a gente gasta falando para Deus e com Deus. Pode perceber. Ah, pastor, mas eu estou falando para alguém que ora comigo ou por mim. Ok, isso é válido. Mas às vezes você está falando até para quem não precisa. Tem alguém ali carente da salvação de Jesus Cristo ainda, mas ouvindo da boca de uma pessoa que deveria expressar esperança, que as coisas estão ruins. E o que essa pessoa vai querer com Cristo? O que essa pessoa vai querer com o Senhor? Vivendo no olho do problema, estando na tempestade, já tinha visto a destruição, e agora estava no cativeiro, entristecido. Mas esse homem se levanta e fala de esperança. Irmãos, que fé! Na verdade, irmãos, nós hoje até reclamamos por pouca coisa. Eu sei que tem coisas sérias, mas tem coisa que a gente reclama do tipo: ah, que isso? Era para ter dado certo uma casa que eu estava vendo lá, e a casa era 300 mil, eu comprei de 250, que isso, faltou 50 mil. Você reclama, chora por isso. O Senhor colocou no meu coração para trazer nessa noite algo que eu e você não vivemos ainda, para que a gente pense ou tente comparar o que é de fato buscar esperança onde não tem, ou pelo menos aos olhos humanos onde não tinha. Jeremias foi um profeta que muitas vezes trouxe para o povo palavras assim que deixavam o povo mais arrasado do que estava, mas outras vezes ele trazia palavra também de renovo. Uma das vezes o Senhor usou a vida dele e a boca dele para dizer para o povo: reformem as casas, porque vocês ficarão mais um tempo aqui. Tanto que ele não era bem quisto e nem muito bem entendido, porque onde já se viu, esse homem cada hora traz uma notícia ruim. Mas até que aqui, nesse texto, ele começa a ver o Senhor vindo em seu auxílio, consequentemente o Senhor vindo em auxílio do seu povo. No versículo 32 diz assim: pois ainda que entristeça alguém, ele disse no versículo 31, o Senhor não rejeitará para sempre. No 32, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Ele estava se apegando nisso, misericórdia. Tem uma ilustração que eu ouvi quando criança, eu nunca mais esqueci, e que fala sobre a misericórdia de Deus e com relação à salvação mesmo, né? Sabemos que em Cristo somos salvos, isso já é dom de Deus, graça de Deus, amor de Deus, misericórdia de Deus. E aí, nessa ilustração, o homem chegou no céu. É ilustração, viu, irmãos? Ninguém foi lá no céu, voltou e contou, não, é ilustração. Chegou lá no céu e foi pedido a ele que mostrasse o que ele tinha feito. E aí ele falou muitas coisas. Como eu e você, tenho certeza, ele chegou e falou um monte de coisa lá, e fez isso, fiz aquilo, fui plantador de igreja, ganhei muitas almas para Jesus, levei muitas pessoas ao batismo, e tal, e aí era por pontuação. No final, quem estava falando com ele disse assim: ok, você completou um ponto. Um ponto? É, mas quantos pontos eu preciso? 100. 100? Misericórdia, ele caiu de joelho. Acabou de completar 99. De fato, irmãos, é a misericórdia do Senhor que nos mantém em pé. É a fidelidade do Senhor que é grande para conosco, porque Ele diz que mesmo nós não sendo fiéis, não é que Ele admira a nossa falta de postura, não é que Ele acha bonito nós sermos infiéis, mas mesmo sendo infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não tem nada a ver com o que eu sou e você. Isso também faz parte dessa característica de Deus de ser misericordioso. Como o salmista diz que não nos trata segundo as nossas falhas e iniquidades, mas segundo o seu amor.
E assim como o Oriente está distante do Ocidente, Ele afasta de nós os nossos pecados, as nossas transgressões. Por que eu estou citando tudo isso? Porque eu estou sendo incisivo ou insistente nisso. É para que você tenha esperança. Eu não estou dizendo que você não tem, mas eu sei que algumas pessoas já sofreram ou talvez estão sofrendo com isso. Falta de esperança. Qual é o futuro para minha casa? Qual é o futuro para minha família? Qual é o futuro para minha vida espiritual do jeito que eu estou? Qual é o futuro para a minha vida aqui na terra, já que a minha saúde está dessa forma? Qual é o futuro para mim, enquanto eu estou vivendo tantos problemas? Tudo isso, toda essa esperança de mudança, está em crermos, confiarmos e dependermos da misericórdia de Deus. E é nesta noite nós faremos essa oração. Feche os seus olhos. Nós estaremos buscando ao Senhor. Nós pediremos ao Senhor mais uma vez, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor.